Oba, voltando. Vamos lá. Vamos lá, gente. Oi. Ai, como vocês são. Adoro vocês. Eba, todo mundo voltando. Vamos lá, vamos lá. E cadê a Sol agora? Ai, meu Deus. Cadê a Sol? Oi, Lucas! Agora você consegue me ouvir, meu amor? Saudades de você. Manda um beijo pra sua mãe. Tô com saudades dela. Ih, gente, cadê a Sol agora? Cadê a Sol? Ai, Consuelo, adorei Macaé. Adorei, adorei, adorei. Viu? Que cidade legal. Mas se bem que você é do Rio das Ostras, né? Lembro. Cadê a Sol, gente? Oi, Mônica. O som tá bom? Oi, Rê. Oi, Rê, minha linda. A Leila. Oi, Leila. A Marta, lindeza. Saudades de você, Marta. Beijo no coração. Neide, linda, você entrou. Ai, que delícia. Oi, Rê. Ai, o Lucas já tava reclamando, Neide. Já tava falando. Sol, manda aí. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui, pessoal. Pera aí, gente. Ah, agora eu tô vendo você, Sol. E aí? Mas acho que só você. Você está me vendo congelada ou a imagem? Como você Tô está vendo me vendo? congelada. Eu tô vendo você congelada. E agora eu que te mandei o convite, né? Olha, aqui no meu telefone tá Estou carregando. conseguindo. É, tá carregando, Aparece que está carregando. carregando? Aparece, aparece sim. Obrigada, Marta. Um beijão no seu coração, querida. É, a Sol tá congelada. Isso aconteceu antes já, Dani? Ah, comigo não. Mas a gente vai aprendendo junto. Comigo também não, tô frustrada. A gente vai aprendendo junto. O que que a gente Verdade. vai... É, pode ser o horário também. Pode ser o horário também. Pode sim, né? Ai. Oi, Cecília! Lindeza! Bom, Sol. É, acho que a gente. Se vocês ouvem a Sol, vocês É, a gente conseguem pode, ouvir? de É, eu acho repente, que a gente pode pode ir ir conversando. conversando Enquanto vai. Porque aqui tá carregando. E o negócio parece que vai, né? Carregando, sim. carregando, né? Então, enquanto carrega, a gente vai conversando, pode ser? Sim. Hein? Acho, Então acho tá. interessante a gente começar para não ficar atrasando É. também as meninas. Sim, olha, as meninas estão dando feedback aqui, as meninas, a mulherada, né? Elas estão dando feedback aqui que dá para ouvir sim, Sol. Então vamos lá, né? Então, vamos lá. Gente, eu vou apresentar minha querida amiga Solange, tá? Ela trabalha na escola Montessori Lubienska, lá em São Paulo. Para quem já teve a oportunidade de fazer um curso com ela, tanto lá em São Paulo ou aqui em Jundiaí, é sensacional. São mais de 25 anos de experiência na, na formação em Montessori, ensinando
sistema montessoriano, né? A gente acaba não usando o método, porque a Sol vai explicar melhor, porque isso é uma coisa um pouco bem mais ampla do que só falar que é um método, né? Mas eu vou deixar a Sol apresentar para vocês aí um pouquinho o que é o sistema montessoriano e o que é a escola, né? Porque eu acho super importante ela falar da escola, porque ela está na realidade da escola, certo, Sol? Sim, pode contar comigo. Então vamos Então, lá, conta um pouco. meu nome é Solange Sanches. A minha primeira formação foi em comunicação e artes, quando eu comecei a trabalhar no Montessori. E aí, lógico que em seguida veio a pedagogia, a psicopedagogia, por conta da paixão pelo sistema. Nós costumamos chamar de sistema e não metodologia, porque a metodologia é algo fechado, e a Maria Montessori tinha receio de criar receitas. Ela era uma pesquisadora ativa à frente de seu tempo. Então, ela não queria criar receitas, né? Formatações. Então, a gente prefere chamar de sistema, que é mais abrangente. Ele é embasado em aspectos filosóficos, né? A, a principal base do Montessori é a educação humanista, educação para a paz, né? Ensinar a criança a não competir, a ser o construtor de si mesmo, a desenvolver suas potencialidades através de um ambiente adequado, né, de um orientador. Então, o professor, ele tem uma presença mais catalítica, porque ele é um orientador para ajudar a criança a explorar esse mundo, né, esse mundo do período sensível que ela se encontra, essa formação da primeira infância, né, que Montessori vai chamar de período sensível. Então, a gente fala muito em sistema, né? O que diferencia é a prática pedagógica. Então, eu sei que os materiais são eles são famosos, há vários sites vendendo materiais montessorianos, então as pessoas compram e seguem Famosos, algumas receitas. Tá parado? famosos e bem ricos, né? Ricos, porém, não é apenas a aplicação do material, a técnica do material, né? Exige um olhar do educador. Então, se o educador não tiver esse olhar para essa criança, que ela é, na verdade, é o protagonista do processo, então tudo se perdeu. Não adianta você ter ali um material adequado, você fazer um curso para entender os embasamentos técnicos e você não ter esse olhar para a criança, né? Então, a formação contínua desse educador é o diferencial. Por quê? O sistema, ele é perfeito, mas a prática pode ser comprometida, né, no aspecto didático-metodológico. Então, precisa-se ter muito cuidado, né, quando se fala em Montessori, porque Montessori não é uma torre rosa numa sala de aula. Exatamente, ela não se resume somente à torre rosa, o alfabeto móvel e as letras em lixas, né, Sol? É isso que a gente tem que clarear aí para o pessoal, né? Isso, então você montar uma sala de educação infantil com materiais sensoriais para ser explorado é riquíssimo, porém tem que se prestar muita atenção nessa prática, porque se você comprometer a prática, você comprometeu todo o processo, né? Eu trabalho na Escola Montessori Lubienska, aqui na Moca, em São Paulo. Eu dou curso para professores e fonoaudiólogas também, e psicólogas fazem o curso conosco, para entender um pouquinho, não só a alfabetização fônica, mas todo o processo do sistema Montessori, da educação infantil, dos períodos sensíveis, dos materiais sensoriais, e também alfabetização, matemática, geografia, história, como isso acontece na prática. A nossa escola chama-se Montessori Lubienska, né? Porque a fundadora, Isaltina de Lourdes Machado, a irmã Valentina, fez questão de colocar o nome de Lubienska de Leval, de Helene Lubienska de Leval, por conta da prática dela, no enriquecimento do sistema, junto a Montessori, e às vezes não é muito conhecida, né? As pessoas quase nem conhecem o Lubienska,
Sol, e aí ela tem um valor muito profundo em todo o sistema montessoriano. É isso que a gente tem que retomar, né? Sim, não se resume apenas à questão religiosa que foi acrescentada ao sistema, né? Lubienska era uma religiosa antes de se tornar uma cientista, porém eu digo que um cientista já nasce com uma alma cientista, questionadora, né? Mas ela não se contentava com aquele mundo empírico pronto, né? E ela começa a despertar a criança, né? Para esse aspecto da sensibilidade, né, que vai além do que você está vendo. Então, essa educação para a paz, a educação, a lição do silêncio, a criança perceber em cada atitude a grandeza de levantar um copo, de enrolar um tapete, de ouvir as batidas do seu coração. Então, ela trouxe para o sistema Montessori, a gente fala que ela é uma religiosa, mas na verdade ela não trouxe uma religiosidade, uma prática católica para o sistema. Não é isso. Ela tomou esse cuidado. Porém, Sim. claro que não era. Tinha, na verdade, características da formação religiosa dela. Mas Então, e tinha todo um contexto, né, Sol, que a gente, assim, a gente tem que contextualizar a época que elas estavam. Não adianta a gente pegar 2020 e querer fazer uma associação, fazer uma, me fugiu a palavra, com 1900, né? Quando elas começaram a trabalhar juntas. Então a gente tem que sim, contextualizar tudo isso, né? e ela não parou por aí, só nessa formação, né, nessa parte religiosa. Sim, ela foi discípula de Montessori, Silvana, né? Silvana, nossa querida Silvana, nossa colega está aqui comentando. Ela também, em seus estudos de fonética, né, alfabetização Montessori, quando Montessori iniciou, ela também iniciava, né, por alguns sons próximos ao conhecimento da criança e montava ali uma série de ditados com palavras de sílabas próprio do conhecimento da criança. Então, para cada criança era diferente os ditados. A Lubienska, ela veio formatar isso. Então, ela estudou todo o processo, como funciona o nosso aparelho fonador. Então, ela observou na primeira infância o desenvolvimento do aparelho fonador das crianças, quais eram as facilidades e as dificuldades encontradas pelas crianças nessa formação da linguagem e de organização de pensamento, enfim, uma experiência riquíssima. E aí ela desenvolveu toda uma cartilha fonética, né? A partir, são 44 lições fonéticas a partir das dificuldades crescentes do aparelho fonador. Então, ele inicia com sons bilabiais, depois labiodentais, depois os fricativos, velares, nasais, para depois entrar com as dificuldades da língua, e os dígrafos, e os arquifonemas. Então, ela fez um estudo maravilhoso que só veio acrescentar e enriquecer o sistema. Então, essa era a ideia do Montessori, né? A Montessori, ela tinha esses conhecimentos com os cientistas para vir acrescentar e para que nunca terminasse esse processo, né? Porque em seu tempo, a gente precisa inovar. Por exemplo, hoje, Montessori estaria arrebentando no EAD. Eu tenho certeza. Eu também tenho Né? certeza. Não, e se a gente que conhece um pouco da biografia dela, né? Ela, antes de partir para a medicina, ela queria fazer engenharia. Então, o material de matemática dela é muito rico, mas riquíssimo, né? Por conta desse viés na matemática que ela tem. E assim, é brilhante o material. Se fosse hoje, nos dias, na atualidade, ela ia arrasar. Ela ia Sim, mas ela aprendeu, né? ela, ela trouxe todo o sistema, né, cartesiano para aplicação dos Exatamente. movimentos, da tabuada. Enfim, a criança
através das abscissas e coordenadas, ela encontrava um resultado e aquilo virou um joguinho, né? E através dos jogos, ela conseguiu, através do que aparentava ser um jogo, ela conseguia entreter a criança e conseguia fazer a criança memorizar, né? As somas e as Exatamente. multiplicações. Então, é fantástico o pensamento dela, onde ela chegou, né? Ela, assim, eu acho que ela foi muito à frente, né, da época que ela estava, com os recursos que ela tinha. E com todo um contexto, né? Porque ela pegou a Primeira Guerra, então ela teve que ajudar a reconstruir, na reconstrução do país. É, tem todo esse É, contexto. durante a Segunda Guerra, Mussolini expulsa ela da Itália, né? Ela chegou a ser ministra na Itália. E foi quando ela foi para a América do Norte e lá nos Estados Unidos que ela conseguiu dar continuidade a toda essa riqueza de trabalho, porque senão, por conta da guerra, ia ter se perdido. Né, por conta da Segunda Guerra e da postura fascista de Mussolini, todo o trabalho de Montessori teria se perdido, porque a ciência foi totalmente desprezada, né, nesse campo da educação e cultura, foi totalmente desprezada no fascismo. É um ponto interessante para a gente falar, inclusive, nos dias de hoje. E, e o Montessori prima pela, como eu disse, pela prática, né? Então não adianta só um ambiente preparado, uma formação de um educador, se você tem uma prática comprometida. Então precisamos ficar muito atento nessa prática, né? E para despertar na criança essa mente criativa, nessa mente consciente, questionadora, que era o objetivo da educação Montessori. É, porque eu acho que é o objetivo da educação para a vida, né? Porque assim, se você pensa na criança, que a criança ela vai passar um período de tempo só na escola. A escola não é um fim em si mesmo na vida do ser humano. A escola é um período, né? E esse período tem que ser muito bem trabalhado e tem que ser assim, tem que ser prazeroso para a criança, senão a criança não vê sentido, né? De ficar lá só repetindo coisas sem um fundamento, né? Sim. E então, assim, como o ensino sistematizado dentro da escola, ele é um período, um processo, ele tem que ser prazeroso para a criança. E o material montessoriano é riquíssimo, ele traz por si só, né, todo esse prazer. Sim, a maneira como ela concretiza essa matemática, né, dentro do sistema e como ela valoriza essa matemática, as crianças viram praticamente cientistas nessa descoberta. Eles se apaixonam pela matemática na escola Montessori. Então, algumas famílias vão conhecer a escola e depois matriculam as crianças, elas sempre comentam isso. Ah, eu deixei um filho aqui e eu tiro outro, porque outra É, criança que sai aqui totalmente transformada, apaixonada, né? Uma criança ativa, uma criança que constrói o seu conhecimento sem se preocupar. É, na verdade, não tem competição, então ela não se preocupa se ela está atrasada ou adiantada, ela está construindo. exatamente. Então, isso é único, né? É tão importante porque todos somos diferentes, temos habilidades diferentes. Então, às vezes uma criança é mais auditiva, outra ela é mais sinestésica, corporal. Então, enfim, se você não vê essa criança como um todo e não respeita esse desenvolvimento dela, é muito triste você querer colocá-la numa forma, né? Que a gente estava Sim. falando há poucos dias. Temos apostilas riquíssimas, escolas riquíssimas, com apostilados interessantes, feitos por pessoas muito competentes e conscientes. E Exato. o educador tem que fazer a diferença em sala de aula. Então, se o Sim, material didático é bom, ele precisa fazer a diferença na parte didático-metodológica, né? sim, porque não, assim como o material montessoriano ele é um recurso para você usar a seu favor no processo ensino-aprendizagem, o livro, a apostila também é um recurso para você usar a seu favor, né? Quem vai Exatamente. fazer a orquestra é o professor, né? Essa orquestra é por conta do professor. Sim.
E só retomando um pouquinho mais da Lubienska, que eu acho interessante apresentá-la Sim, um pouquinho mais. eu também acho importante apresentar a Lubienska. Ela não parou só na questão da alfabetização e da fonética, né? Ela também é uma pesquisadora, ela avançou na parte da linguagem, gramática, porque ela estudava muito linguagem, né? Estrutura de linguagem, estrutura de pensamento, por isso a questão da alfabetização fonética toda organizada pela Lubienska, porém ela foi mais além, né? E ela ela entrou na morfologia, e aí foi um campo maravilhoso, né? Junto a Foi. Montessori, elas Foi criaram mesmo. sim, maravilhoso, acho encantador, não tem quem não aprenda a morfologia com os símbolos gramaticais. Isso, Não tem. aprende gramática facinho ali, muito fácil, né? Então, às vezes as mães falam, nossa, mas meu filho na segunda série, né, no terceiro, no segundo ano, ele aprende análise sintática, objeto direto, eu aprendi isso no sexto ano, mas ele aprende de uma maneira muito fácil, gostosa demais, né, com muito significado. É porque também, né, Sol, tá tudo ali no concreto. Então a criança ela sai ela não precisa ficar indo tanto para abstração. E como eles são muito pequenos, estando ali no concreto, aquele objeto concreto para ela facilita muito esse processo de aprendizagem. E vamos combinar que a nossa língua não é uma língua fácil, né? E quando ela traz esse conteúdo no concreto, facilita demais. A criança consegue até manipular para ela poder É, aprender. e Montessori sempre gostava desse pareamento, né, ela achava que a mente da criança, a criança é muito auditiva, mas também é pictórica, né, então ela acreditava que através da imagem, a criança ia aprender mais facilmente. Então, a gente percebe hoje as crianças com os tablets, né? Como eles É, uhum. se apaixonam pela imagem. Então, ela associava a palavra ao símbolo, substantivo, adjetivo, enfim, toda a morfologia, e desta forma ela conseguia fazer com que a aprendizagem fosse mais significativa. E isso é ímpar na educação, né? Na verdade, elas eram psicopedagogas natas, porque não existia psicopedagoga. Mas Elas tem os é livros, né? Os livros, a psicoaritmética, a psicogeometria e a psicogramática, né? Então, só aí a gente Então, já. e a introdução deles, você vê todo o embasamento em quê? Neurociências. Tudo neurociência, tudo. É incrível, incrível, é apaixonante. Então, eu acho que o fato dela também ter feito medicina ajudou ela a conhecer e desvendar, né, esse caminho. Ter feito medicina e ter alguns colegas dela também na área da psicologia, da psiquiatria, que auxiliaram bastante ela nessa construção dos materiais, né? Então, eu E acho esse que olhar isso. dela, né, esse olhar dela querer fazer como ela se questionava, né, ela era uma cientista. Como a criança aprende? Por que esta criança aprendeu e esta não aprendeu desta forma? E ela criava Exatamente. outras formas para a criança aprender, né? E ela foi a pesquisadora dos períodos sensíveis, porque ela observava toda essa sede sensorial que a criança tinha, né? Do 0 aos 3 aninhos, depois dos 3 aos 6 anos, e como ela ia desenvolver isso na criança para a gente falar em alfabetização, você tem que ter motricidade, coordenação motor, espaço visual, então você tem organização temporal, então há uma série de questões que antecedem a alfabetização. Então, se o profissional não, a criança chega para o profissional com 6 anos e ela não tem isso desenvolvido, é primordial que o profissional se dedique totalmente à criança a desenvolver essas habilidades, Sim, né? é o período sensório-motor de Piaget, né? Esse aspecto sensorial, perceptivo, motor faz toda a diferença para a evolução na escolarização da criança, né? O pessoal fica muito preocupado em alfabetização, 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 mas ao longo da escolarização da criança, ela precisa dessa base. Essa base que é o processo sensório-percepto-motor.
sem sim. isso, né, o cognitivo não tem seu alicerce. Hum. Nessa fase, né, que você está dizendo do Piaget, É, pré-operacional, o que que a gente vê? É, todo um estudo de Montessori focado na criança, ela em relação ao mundo, ela em relação a essa exploração do mundo. Depois, ela em relação a ela mesma, né? Ela perceber, se perceber na questão da higiene, a questão uhum. motora, o espaço dela, então se ela está interferindo no espaço do outro, se ela conseguiu guardar um lápis dentro de um estojo, questões simples. E ela fazia a criança perceber-se, né? Que é fundamental a gente se perceber. Simples, mas que faz toda a diferença, né? Dani, nós temos crianças que chegam na escola com um diagnóstico de hiperatividade, de autismo. E eu vou te dizer que muitas vezes essas características desaparecem só pelo fato da relação da criança com o ambiente. Esse É, ambiente organizado faz com que a criança seja autora desse espaço e ela vai interagindo com esse espaço, interagindo com esta ordem externa e o comportamento dela muda. E aí as especialistas vêm conversar com a gente indignadas. O que, que a gente faz? O que, que aconteceu lá dentro? Que a é o criança mudou ambiente de comportamento. estruturado, é o ambiente Então, estruturado, né? O ambiente estruturado, aí a gente pode até entrar naquela discussão que a gente estava tendo outro dia sobre a rotina de Lubienska, né? O que ela traz como rotina, não como uma rotina fixa, rígida, mas ela traz essa rotina como um estabilizador para a criança. E a criança sim, na escola montessoriana, ela tem isso, é. ela tem. É, como a minha escola, ela foi fundada por religiosas, a escola que eu trabalho foi fundada por religiosas, a gente usa o termo comunhão, né, que é um termo que vem de toda essa educação religiosa, porém, não a prática religiosa, não há prática religiosa, mas por conta de todo o embasamento montessoriano da Lubienska também, nós usamos a palavra comunhão. A criança está em comunhão com ela mesma, com o Exatamente. ambiente, Com ela mesma. com os outros e com a natureza. Então, ela percebe o que está em sua volta, né? Ela começa a perceber-se e perceber o que está em sua volta. E isso Exatamente. é uma riqueza muito grande, né? Quando a gente fala em desenvolvimento infantil. Quando a gente fala em desenvolvimento infantil, quando a gente fala em desenvolvimento emocional, hoje a gente tem uma grande ênfase aí nas habilidades socioemocionais, né? E assim, Montessori e Lubienska já trabalhavam isso bem antes, com toda essa educação cósmica, né? Então, Sim, que é chamado ser em relação. O ser em exatamente, relação. Que é né? toda essa educação emocional que hoje é primordial trabalhar nas escolas. Uma vez que as crianças ficam, né, Dani? Qual é a realidade hoje? As crianças ficam de 10 a 12 horas dentro da escola. Exatamente, é uma judiação, né? Mas, enfim, tempos modernos, né? É a necessidade, né, a necessidade da Requerem aí sociedade atual. É a necessidade da sociedade atual. um jogo de cintura, né? Então, Então, mas você é tem que oferecer aquilo que antigamente oferecia-se em casa naturalmente, né? naturalmente. Aprender a sentar, aprender a comer, aprender a dobrar uma camiseta, a vestir e a despir, a calçar e a descalçar. Tem criança de 8 anos que não consegue vestir-se sozinha. A Então, na história, escola, deixa eu contar, meu filho recebeu uma atividade da escola para ele passar o cadarço num tênisinho, né, de papelão e amarrar, né? E como eu já, né, fui criando o João nesse sistema mais autônomo, de dar mais responsabilidade para ele e tal, ele respondeu assim para a professora: Professora, eu já sei amarrar. Ele não quis nem ter a atividade. E assim, eu falei assim: Nossa, mas 7 anos, a professora está dando uma atividade dessa para crianças de 7 anos.
O João aprendeu a amarrar tênis com 4 anos e meio, 5, se eu não me É, engano. na escola o material inicia no infantil 2, né? Na verdade, tem todo o material de alinhavo no infantil 1. No infantil 2 já tem a questão de fazer o cruzamento do tênis e Né? já inicia o processo do laço, né? Mas, Dani, a gente precisa colocar até o segundo ano esse material, porque a gente recebe muita criança nova que não tem esse hábito e a gente deixa mesmo para as crianças explorarem, né, no ambiente. Então, essas questões simples do calçar, descalçar, amarrar, abotoar, né? Fizemos uma live com a educação infantil de enfronhar e desenfronhar, né? Foi Ah, fantástico, as isso mães adoraram. As mães falaram, nossa, nunca que eu pedi para o meu filho tirar a fronha do travesseiro para me dar para lavar, por exemplo. É uma atividade do cotidiano. E essa sim, sim. criança nunca tinha feito isso, não sabia nem o nome, não sabia o que era fronha. Então, essa nomenclatura a criança também não conhecia. Então, Então, só aqui veja, a gente já vai estar trabalhando até linguagem, né, Sol? Né? sim, Então, em todo momento ela trabalha a nomenclatura, ela chama de nomenclatura, que na verdade é o desenvolvimento da linguagem e é, conhecimento de é, mundo. é. Eu acho que a E nomenclatura a gente vai ajustando, né? Mas tem toda essa questão de linguagem, de vocabulário associada ao desenvolvimento motor, associado ao desenvolvimento emocional, que é assim fantástico para as crianças. É muito sim, enriquecedor. nós estamos fazendo lives com educação infantil com objetos que elas têm em casa para explorar cor, forma, tamanho, né, peso, medida. E as mães estão encantadas. As mães começaram a participar das lives, que elas se divertiam junto com as crianças. Porque são coisas que a gente tem em casa, a gente não precisa sair, comprar, pedir pela internet, são coisas do dia a dia, corriqueiras, né? Exatamente. E fazia parte da nossa infância esse tipo de processo de conhecimento. Hoje em dia, não. A criança fica muito tempo na escola e em casa ela não sabe. Se a mãe fala assim, pega, por favor, 2 colheres, quer dizer, já entra matemática, já entra uma série, né, localização, De conceitos, né? organização espacial, a criança não sabe onde fica a colher dentro de casa. Às vezes ela nunca explorou a casa dela, ela nunca guardou um brinquedo no lugar, porque sempre tem alguém que faça. Isso é muito Sim. triste. Ela perde essa autonomia do ambiente dela, ao Ela, invés de ela ela, ganhar. além dela perder a autonomia, né, Sol, ela acaba perdendo também lá para frente a aprendizagem de vida, né? Porque isso é aprendizagem de vida prática, se a gente for analisar. Então, eles precisam, né? A gente ficar poupando muito algumas coisas, a gente acaba tolhendo todo um aprendizado deles. Sim, a verdade é que Montessori, ela entrou com esse diferencial numa época bem difícil. Hoje, É, nós estamos há muito tempo, há muitas décadas à frente dela, mas a gente vê um atraso ainda. Então, eu acho que ela ia ficar bem chateada com a educação estacionada. Porque da época da escola nova para cá, tudo que as meninas aprendem em pedagogia hoje em dia, elas veem tudo como muito novo. Por quê? Porque em sala de aula ainda é muito tradicional. uhum, exatamente. Então É. elas ficam encantadas, elas vêm conhecer a escola, elas ficam encantadas. Mas como existe uma escola dessa e as pessoas não sabem? É, exatamente. É, exatamente. E Uma aí, es- assim, os professores acabam usando pouco o material, né? Porque, assim, se a gente for analisar, no Fundamental 1, usa-se o material dourado, mas a Montessori também não se resume só o material dourado, né? Então, Exatamente, exatamente. então a gente tem que explorar um pouco mais, né? Eu apresento as escolas para as famílias, né? Porque tem escola que você tem alguns funcionários para apresentar a escola, porque vai apresentar o aspecto físico da escola, né? É, Então vai é, mostrar o aspecto físico da escola, a segurança, enfim.
o espaço. Depois você tem uma pessoa da educação que vai falar um pouquinho do material didático para essa família. Como que acontece lá no Montessori Lubienska? Eu apresento a escola, eu já marco num dia em que as salas de aula, eu já marco a visita em horário de que as salas de aula estão funcionando, e Entendi. a gente apresenta Montessori ali acontecendo. Então, a É, família fica encantada, porque ela nunca foi apresentada a uma escola como a criança aprende. Quer dizer, como a sua criança vai aprender aqui? Né? Então, não adianta sim. você mostrar a quadra e o material didático e não falar o como. Como ela vai ser recebida? Como ela vai É aprender porque aqui? fica no imaginário, né? Fica só no imaginário. E aí você mostrar e demonstrar é outra coisa. E eles falam, mas como que cada criança faz uma coisa? Como que é isso? Cada criança, uma fazendo matemática, uma geografia e uma história ao mesmo tempo. Então, a gente leva até a sala de aula. Eu acho que nenhuma educadora poderia passar sem conhecer uma sala de aula montessoriana. Eu também Acontecendo, acho. Eu não acontecendo, acho. né? Ter Eu essa não acho. vivência de como a criança aprende ali. Passe ali meia hora, 40 minutos observando aquela sala. É uma experiência ímpar, ímpar. Não Não, dá para eu, você trabalhar na área de educação sem ter esse conhecimento em 2020. A gente já está muito sim. atrasado. Nós Eu estamos acho. atrasadas. Às vezes eu fico com. Deixa eu usar a palavra certa, né? Mas às vezes eu fico assim, muito penalizada pela formação da pedagogia, do professor, e que não teve a oportunidade de passar por uma sala montessoriana, que não teve a oportunidade de pelo menos conhecer um pouquinho, que nem você está falando, meia hora que seja, né, para poder perceber esse desenvolvimento no concreto com as crianças. Porque muitas vezes eles perguntam, ah, mas como que vai trabalhar? Vai trabalhar tudo ao mesmo tempo com a criança? Como é que é essa história de trabalhar, uma trabalhando matemática, outra português, outra geografia? E a questão da alfabetização, né, Dani? Como assim vocês alfabetizam cada criança? Uma. Não existe É uma uma, alfabetização em massa. Não existe uma alfabetização em massa. Então, é muito trabalhoso, né? ah, mas é Porque muito você... trabalhoso, mas é assim tão Gratificante. recompensador, gratificante, que olha, eu acho que a hora que o professor vê o produto dele, porque daí ele vê o produto no concreto ali com cada criança, ele consegue perceber o desenvolvimento da criança. Não tem nada que pague o brilho no É. olhar da criança. Eu acho que vale a pena, Dani, uma live só falando do processo da alfabetização. Falando Eu acho só falando só dos alfabetos. Qual é o primeiro alfabeto móvel? Qual o objetivo do segundo? Qual o objetivo do exatamente, terceiro? As exatamente. pessoas não têm esse conhecimento do processo. Ai, o pessoal fala assim, a Montessori é alfabetização fonética. Então, eles acham que a gente fala o som e a criança já vai escrevendo. Não, ou então acho que é só passar o dedinho em cima da lixa e pronto, acabou. Né? Exatamente. Então, é um processo que o educador precisa ter muito compromisso e Sim. valeria a pena uma live mostrando os materiais do processo, porque é importante esse conhecimento, é fundamental para a área da educação, né? Sim, sim, fundamental. Assim, Sol, se você topar, a gente pode fazer um de alfabetização, um de matemática e o sensorial, não sei, alguma coisa assim relacionada, Sim, o porque olha, sensorial tem o sentido bárico, o sentido térmico, é fantástico apresentar esses materiais. E é, são materiais que as pessoas podem fazer em casa, elas podem adaptar. sim, lembra a gente no curso? A Rita ia no I99 e ficava fuçando para Ela procurar encheu o isso. avião, ela encheu o avião para Paraíba, levando vários materiais. E é isso, é essa paixão, o que eu vou fazer de melhor para a minha criança, né? É uma O que educadora ímpar, né? A Rita é uma educadora ímpar. Então, é esse olhar, o que eu vou fazer para o melhor da minha criança.
Então, Exatamente, então exatamente. eu não tenho material dourado, então eu não vou trabalhar de uma maneira concreta só porque eu não tenho material dourado? E como Então, não por é o isso, propósito, né? então aí é a mesma questão da Montessori que a gente falou no início. Por isso a Montessori tinha receio de virar metodologia. Porque uma vez É, que vira método, eu digo material dourado. Pronto, então é só material dourado. Então, é, então ela tinha esse exatamente. receio. Ela acha, a criança é o protagonista. Então, E se a criança, eu não tenho esse material, ou se a criança não está aprendendo, o ideal é que eu construa algo facilitador para ela. algo facilitador, e assim, e perde daí, a hora que Montessori pede isso para não virar um método, é porque perde a individualidade, né? Perde a individualização do ensino, porque como é cada criança é alfabetizada da forma com que ela consegue progredir nessa alfabetização, a gente acaba, se a gente faz é, uma coisa em massa, se a gente não deixa, se a gente deixa de trabalhar esse material, a gente está tolhendo a criança, a gente não está, ai, me fugiu a palavra, a gente não está oferecendo os demais recursos, né? Sim, a Elaine está fazendo uma questão de como trabalhar Montessori em escola pública. Quando eu fiz o curso Montessori e fazia estágios na escola, eu era professora da rede pública. É. Então, então Ai, veja, veja só então, que delícia. então veja o susto. Eu trabalhava de manhã, numa escola de rede pública e à Uhum. tarde no Montessori. Então eram duas realidades, né, opostas, Diferente. grandemente. É. Então, o que eu fazia? Primeiro, a minha postura mudou em relação àquelas crianças. Então, Eu acho que é a fundamental. proximidade, conhecer a realidade de cada uma. Tinha criança ali que ela não tinha, o grau de desnutrição dela era tão grande que ela não conseguia segurar num lápis. Então, assim, pouco importava se ela ia aprender a letra A ou a letra I ali naquele momento. Então, é assim, Exatamente. esse olhar. Eu tive algumas supervisoras de ensino de São Roque e Sorocaba que vieram fazer o curso conosco também. A ideia era implantar Montessori também nas escolas de educação infantil. Porém, você implica, claro, tem um custo de materiais, né? A princípio, você não precisa de todos esses materiais, você pode improvisar. Se você quer incluir um sistema, você pode começar com essa formação do educador principal e começar com esses materiais que vão se adequando à realidade, até você fazer a compra dos materiais. Então, você precisa, outra coisa, uma sala de 45, 30 crianças, fica difícil a gente falar em realidade Montessori no estado. É. Então, você tem ali 30 crianças bem ativas, num espaço pequeno. A nossa sala tem 46 metros quadrados, com 10 crianças. É o que faz toda a diferença. É uma realidade diferente, mas você pode ir adaptando devagar. Então, com a sua realidade, não vai mudar o número de aluno, então vai mudar a minha postura, o meu compromisso com essas crianças em fazer materiais para elas concretos, para que elas aprendam com maior prazer, com maior facilidade. Então, você começar na sua parte didático-metodológica, incluir práticas facilitadoras é importante. Então, acho que a primeira coisa é o educador. O educador tem que estar disposto a ter esta postura, esse olhar, né? E ele Exatamente. consegue, com muita luta, às vezes você não consegue implantar um método Montessori, mas você vai fazer uma revolução em sala de aula. Sim, né? Mas só de você ter essa postura diferenciada em relação à criança, eu já acho que é assim um super avanço. E além de ser um super avanço, faz toda a diferença na relação com a criança. Eu acho que o que está em jogo também é a relação do educador com o aluno, né? Pensando no aluno um ser único, um universozinho ali, né? Então a gente não tem 30 alunos, a gente tem 30 universos. Se a gente for pensar, Exatamente, é, exatamente.
Por né? exemplo, fala-se muito também, né, Dani, em avaliação, porque a escola que eu trabalho, ela tem educação infantil e ensino fundamental 1, então vamos até o 5º ano. As nossas avaliações, elas iniciam a partir do 2º ano, porque é inviável você dar uma avaliação para uma criança, mesmo que diagnóstica, para um 1º ano, porque ela está num processo, então você não tem como fazer uma avaliação única para uma sala toda, sendo que cada criança está num estágio. Então, nós não Exato. fazemos de forma alguma, não fazemos. É, Então, mas nós assim, seguimos uma matriz curricular, temos toda a parte da legislação calcada na diretoria de ensino, né, pertinente à nossa escola, porém, nós primamos pelo aluno. E do 2º ao 5º, nós fazemos avaliações bem diferenciadas, criança tem mais tempo para responder, tem avaliações que são feitas concretas. Então, veja, eu não preciso de um laudo para auxiliar meu aluno na avaliação. sim, não precisa, né? Porque cada um é cada um ali no seu processo. Tem criança que precisa de um laudo de déficit de atenção, de um DEPAC, para que ela possa fazer uma avaliação diferenciada ou possa fazer uma avaliação em local mais tranquilo. Isso não existe na nossa escola. Todos têm esse Não, direito. eu sei, eu sei. E assim, né, E- Sol, conforme a professora na educação infantil e no primeiro ano do ensino fundamental, ela vai trabalhando com a criança, ela vai já fazendo uma avaliação qualitativa, né? Porque ela tá ali no tete a tete com a criança, né? Então Exatamente. ela tem O, esse aparato que a criança vai apresentando para ela no dia a dia, né? Fora que ela tem todos os registros ali, o né? tempo Bem, todo, né? O tempo todo. Por exemplo, durante as atividades de nomenclatura classificada, para o 1º ano, para o infantil 2, você já consegue ver a criança que tem uma memória curta boa, uma criança que vai apresentar um bom uhum, resultado. Você já percebe que tem criança que ela vai ter uma dificuldade de, de adquirir um novo conhecimento sem antes ter dominado o anterior. Você percebe que tem crianças que ultrapassam essas dificuldades, mesmo tendo ali um laudo, por exemplo, de déficit de atenção. Tem criança que supera. Então, você tem ali atividade de interpretação oral, que tem crianças, por exemplo, de um 2º ano, que tem uma dificuldade para fazer, uma criança de infantil 2 que faz. é, né? Então, na verdade, as condições que são dadas a ela e o professor orientador. Se esse professor orientou, estimulou, preparou, né? Então, é maravilhoso o trabalho, mas o professor precisa se dedicar bastante. Então, às vezes, Preciso quando você não vê um estudar, resultado, se você não vê um resultado positivo, lógico que a falha está na prática. A falha uhum, está na prática. A falha não vai estar no sistema de jeito nenhum. O sistema, ele é perfeito. O sistema Montessori é perfeito. A única coisa é que os seres humanos são falíveis e, então, a sim, prática pode ser comprometida. E aí você uhum, não tem um resultado esperado. Então, isso é uma realidade que eu costumo falar e as pessoas não gostam que eu falo disso. Mas é a verdade, porque você não pode comprometer um sistema. Você não pode é, comprometer um sistema. sim, não dá, não Né? dá. Então, se eu não souber mexer com material dourado e como essa vai ser essa prática que eu vou fazer, então eu peguei lá na internet uma aula de material dourado e vou copiar para fazer para o meu aluno, sem ter certeza que é daquela forma, se ele está naquela fase, eu estou comprometendo essa aplicação, estou comprometendo esse processo. Então, na verdade, não é o material dourado que não deu certo, não é o sistema Sim, Montessori que não está ajudando, né? É uma prática toda didática metodológica que está comprometendo o sistema. Então, por isso que é muito delicado e importante as nossas professoras passarem
por auxiliar. Então, o ideal é que elas fiquem de auxiliar na escola, em sala de aula, aprendendo essa prática. E aí ela vai estar pronta para assumir a sala de aula. Ela não É de pode apenas... importância, né? É Sim, fundamental, né? A porque gente aí ela fez consegue. exatamente, exatamente. O Sol, eu não quero te cortar, mas a gente já vai, daqui uns 3 minutinhos, a gente já vai entrar aí, daqui três, não, acho que daqui uns 3, 4 minutinhos, a gente já vai estar encerrando a nossa live. Que E triste, mas foi muito importante. eu falei para a Sol assim, gente, eu falei assim, a gente vai ficar só apresentando Montessori, a gente já ainda tinha mais 3 questões, né, para Sim, apresentar para vocês, mas assim, a gente promete que a gente vai fazer um próximo encontro, né, Sol? A gente até já tinha pensado em fazer mais encontros, fazer os encontros assim na quinta-feira mesmo, ou então uma outra data. Silvana, passou rápido mesmo. E porque é muito rico. Para só poder falar um pouco mais, para a gente aprender mais com ela, porque eu acho que todo esse conhecimento a gente tem que difundir, né? sim, é Porque importante também, né, Dani, para as psicopedagogas conhecerem essa realidade prática, não só teórica, mas qual é a realidade prática do processo de alfabetização, da educação infantil, o que consiste essa educação sensorial. É importante elas terem um pouco mais de proximidade, porque aí ela vai conseguir entender melhor o processo da criança, né? então, e aí eu falo com a maior segurança, dá para trabalhar no consultório muito rápido, muito fácil dá para trabalhar. Assim, é enriquecedor o trabalho com as crianças. E quem me conhece sabe que eu trabalho só com transtorno de aprendizado e os autistas, né? Então é ótimo para trabalhar. A criança ela consegue visualizar, né? Exatamente. E ela sente-se segura, né, Dani, em continuar, ela não se frustra e não se fecha. O legal é que ela fica mais segura, a gente acaba dando mais segurança para a criança, e o que é muito bom, né, Sol? Porque a criança acaba vindo para a gente, por exemplo, em consultório, ela vem para a gente, judiação acabada, né, se achando assim a última das pessoas. Então, Sim, essa autoestima destruída. Porque geralmente, se ela está numa sala tradicional, ela vê que todos caminham menos ela. Então, ela acaba sendo excluída de alguma forma. E a criança sente grandemente isso. A gente acha que, não, ela não está percebendo porque é pequeno, porque não tem, às vezes, uma maturidade, sim, percebe sim, fortemente. percebe, né? Então, é ruim isso para o desenvolvimento também, né? Mas, gente, infelizmente a gente vai ter que encerrar, né? A gente pode deixar que a gente vai combinar ou na próxima quinta, né, Sol? A gente vai ver aí qual que Sim, fica o dia e o horário que fica melhor aí para todo mundo, podem né? contar comigo. Desculpa se eu falei muito rápido. Gratidão por todos que participaram. Mas eu acho que agora a gente vai, você deu uma boa explanada, eu acho que agora a gente vai conseguir trabalhar cada tópico aí e, e levar aí para frente, né? Sim, muito Certo, importante. pessoal? A gente agradece vocês, a gente agradece todo mundo que participou. Desculpa a gente ter mandado aí o post para vocês de última hora, mas a gente promete que para a semana que vem a gente organiza isso com mais antecedência. Mas também vocês estão sabendo, né? Pode ser que a gente fique na quinta-feira mesmo. Certo, Sol? Para mim está Um ótimo. beijo, Adorei rever aqui online a Silvana e a Alessandra, e a Silvana né? também do Montessori. Agradeço por ter participado. A Karina, professora também lá da escola. Obrigada por todos que
participaram, porque vocês engrandecem a nossa participação, né? Vocês engrandecem a E nossa atuação aqui, que é para vocês que a gente está falando, né? exatamente. Conhecimento a gente tem que passar para frente, né? A gente E não pode deixar conhecimento aí estagnado, certo? Gente, é, obrigada, obrigada. E aí a gente vai se falando. Beijo, beijo no coração beijo. de vocês. Consuelo, beijo aí pro Rio de Consuelo, que Janeiro. saudades, que saudades, Consuelo, saudades da sua voz, adoro a sua voz. Saudades. Certo, gente. E a Beijo, gente vai ficando por tchau. aqui. Beijo, beijo.